Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de controladoria. Nós veremos ao longo dessas semanas como a controladoria ela pode apoiar a gestão, como ela pode contribuir, então, com os resultados das organizações, ok? E muitas vezes, quando falamos em controladoria, nós pensamos em números, relatórios, planilhas, né? Mas na verdade nós estamos falando de algo muito maior, muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque estamos falando de como a empresa ela cria valor, como a empresa se organiza e como ela se comunica com os seus diferentes públicos, né? Então, nesse vídeo, nós vamos tratar de aspectos gerais, né, aspectos introdutórios à controladoria, tentando entender ou revendo, né, conceitos lá da graduação sobre o conceito de controladoria, suas funções e como geralmente ela está estruturada dentro de uma empresa. Então, a ideia aqui é que vocês não apenas compreendam esses conceitos, mas consigam então visualizar como eles se interligam e como fazem sentido então no dia a dia das organizações, ok? Então, vamos começar pelo ponto de partida de toda gestão, que é o quê? Entender como acontece, então, o processo empresarial de criação de valor. Porque quando falamos em criação de valor dentro das empresas, não estamos falando apenas de gerar aquele lucro imediato, porque a lógica aqui ela é mais ampla. A empresa, ela cria valor quando o retorno que ela entrega supera aquilo que os investidores esperam como uma remuneração mínima. Então, ou seja, não basta apenas dar lucro. É preciso, então, que a organização ela dê um lucro maior do que o custo do capital investido, certo? E vejam, essa criação de valor, ela não se limita aos números financeiros, né? Por quê? Porque ela também está na capacidade de inovação da organização, no fortalecimento da marca no mercado onde ela está inserida, na satisfação dos seus clientes, no engajamento com os seus colaboradores, né? Então, em suma, o grande desafio da gestão é o quê? É medir se toda essa energia gasta na organização ela realmente está aumentando o valor para os acionistas e também para a sociedade, né? Então a gente passa pelo conceito de criação de valor, pelas dimensões da criação de valor e pela gestão dessa criação de valor, ok? Então, a parte do conceito seria a transformação dos recursos em resultados, né? Que vão superar ou que superem os custos de oportunidade do capital investido, as dimensões, porque ela vai muito além, então, do lucro contábil, porque ela envolve benefícios sustentáveis de longo prazo. E esses benefícios sustentáveis, a gente não fala somente da questão ambiental, ok? É a sustentabilidade do próprio negócio ao longo do tempo, né? A partir, então, da inovação, da reputação, satisfação dos clientes, engajamento com os colaboradores, né? E outras N ferramentas que podem ser utilizadas aqui. E a gestão da criação de valor, porque a gente pode utilizar diversos instrumentos e indicadores econômicos financeiros que possam conectar o desempenho operacional da organização com o valor para os acionistas e para a sociedade, né? Então, a partir desse processo de criação de valor dentro das organizações, a gente pode ficar com uma pergunta, né? Quem é então que ajuda a organizar e a traduzir todas essas informações para a gestão, né? Então é aí que entra a bonitinha da controladoria, que pode ser vista tanto como ciência, tanto como uma unidade administrativa, ok? Então, entrando no papel da controladoria em si, nós podemos olhar ela sob duas dimensões. A primeira é a controladoria como ciência. E nesse sentido, a controladoria vai estudar modelos e métodos que possam interpretar fenômenos econômicos de forma a apoiar o planejamento, o controle, a tomada de decisão, porque é uma área que se conecta então com a contabilidade,
com as finanças, a estatística, economia e até gestão estratégica da organização, ok? A segunda dimensão, então, seria como uma unidade administrativa dentro da organização. Então, aqui, a controladoria ela atua de forma muito mais prática. Então, ela vai integrar informações, coordenar orçamento, monitorar os resultados, tentando sempre garantir que a estratégia ela esteja alinhada ao que está sendo entregue. Então, aqui, como unidade administrativa, a controladoria ela vai ser o elo entre a operação e a alta gestão, né? A alta direção, tentando assegurar que os recursos sejam bem aplicados e que a organização ela possa caminhar na direção do valor que se quer criar para ela dentro do mercado em que ela está inserida, ok? E aí, com isso, nós temos, então, o conceito de controladoria. A gente pode encontrar diversos conceitos, né? Mas aqui a gente pode entender que a controladoria ela é um sistema de apoio à gestão, que organiza e que fornece informações contábeis, financeiras e operacionais, né? Que irão ajudar na tomada de decisão por parte da alta administração da organização. E se a gente olhar para a teoria, a gente tem alguns autores que vão destacar que a teoria é como um conjunto de práticas e instrumentos que são utilizados, então, para planejar, para controlar e para avaliar o desempenho da empresa. E na prática, né, isso significa que a controladoria ela não é apenas um departamento que gera relatórios, mas ela vai ser um setor, um parceiro estratégico, podemos dizer assim, um parceiro estratégico da administração. Por quê? Porque é ela que garante que a empresa utilize bem os seus recursos e acompanhe resultados e que se mantenha competitiva no mercado em que ela está inserida, ok? E como que a controladoria costuma estar organizada? A gente tem diferentes formas, né, dependendo então do tamanho e da complexidade das organizações. Então, em organizações maiores, geralmente existe um departamento específico, né, que é liderado pelo controller, que ele vai centralizar as funções de planejamento, de orçamento, de controle de custos e análise de desempenhos, né? E em empresas menores, a controladoria, então, ela pode ser diluída em áreas como contabilidade, finanças e até na própria diretoria, mas sempre com a função de fornecer informações que sejam úteis para a gestão, certo? Então, o mais importante é entender que a controladoria ela vai integrar dados de várias áreas, contabilidade, finanças, produção, vendas, administrativo, e vai transformar esses dados em informações que sejam relevantes para os gestores, certo? E quais são, então, as atividades típicas de uma controladoria? Então, nós podemos destacar algumas, né? Dentro do orçamento do planejamento, com a elaboração e acompanhamento, então, do orçamento empresarial, no controle de custos e resultados, com análise se a empresa está tendo lucro ou não, e onde ela pode melhorar, né? Se deixa de produzir algum produto, se coloca um outro produto novamente em linha. Então, são diversas análises. Como indicadores de desempenho, né, para poder acompanhar métricas que vão mostrar a saúde da empresa, como lucratividade, liquidez, rentabilidade, e também relatórios gerenciais, né, preparando informações que sejam claras e objetivas para a diretoria. Então, em suma, a controladoria ela vai muito além de registrar o quê? Números, porque ela participa ativamente então do processo de gestão, certo? E dentro dessa estrutura, quem é o profissional-chave? O controller, né? Porque o controller ele vai ser o profissional responsável por organizar todas essas informações e apoiar a administração, porque ele vai atuar
como uma espécie de guia de informação, né? Tentando garantir que os relatórios eles sejam confiáveis e que cheguem às mãos dos gestores, então, em tempo hábil. E um ponto interessante é que o controller ele precisa entender de contabilidade e de finanças, mas também um pouquinho de estratégia, de processo e até de comportamento humano, porque sua função é justamente conectar os números com as decisões, né? Então, nós falamos da controladoria, sobre o seu conceito com a estrutura como uma estrutura, né, de apoio à gestão, mas existe então ainda uma outra função que ganhou um papel estratégico dentro desse atual ambiente empresarial, né, que é a auditoria interna, que hoje vai muito além da simples verificação de conformidade. Então, falando sobre auditoria interna, nós precisamos perceber que ela vai além da conferência de papéis, né? Porque o ambiente empresarial de hoje ele é bem complexo, né? Cheio de regulamentações e com uma cobrança cada vez maior por transparência das informações. E nesse cenário, a auditoria interna ela ganhou um papel bem estratégico, que é o quê? Não é apenas a verificação de conformidade, mas a auditoria interna também ela vai avaliar riscos, avaliar controles internos e tentar recomendar melhorias. Então, podemos dizer que a auditoria interna ela é como se fosse um pilar da governança corporativa, porque ela protege a empresa de vulnerabilidades e vai tentar garantir de certa forma, a integridade das informações. E com isso, ela fortalece a confiança dos investidores, os clientes, os reguladores, né, e todos os stakeholders que estão envolvidos ou estão interessados nas informações das organizações, né? Então, se uma auditoria interna fortalece os processos dentro das organizações, a gente tem um olhar de dentro, né? De dentro das organizações. Então, agora a gente precisa olhar para fora. Como que a organização, então, ela vai comunicar tudo isso para o mercado, para os investidores, para os órgãos reguladores, né? Então, é nesse ponto que entram quem? As demonstrações financeiras que irão divulgar essas informações, elas precisam estar adequadas e transparentes para os usuários externos, né? Então, as demonstrações contábeis são a principal forma de comunicação da empresa, né, com o mundo externo, com os investidores, com os credores, com os órgãos, até com a sociedade. Mas, para cumprirem esse papel, elas precisam o quê? Ser preparadas, então, de acordo com as normas contábeis adequadas. Hoje nós temos o IFRS, né, ou normas locais. E aqui a gente não trata apenas de formalidade, mas a gente trata de transparência, de comparabilidade, de clareza, né? Porque a controladoria tem esse papel dentro desse processo. E ela quem vai assegurar que as informações financeiras elas reflitam de maneira fiel e fidedigna, né, a realidade das organizações. E só assim, né, os usuários externos vão conseguir visualizar essas informações, podendo então tomar decisões que sejam fundamentadas e que sejam confiáveis, né? Então a gente tem a questão que as demonstrações contábeis então são a principal ferramenta de comunicação. Temos aí os requisitos para elaboração, né? As normas contábeis, normativos legais ou ainda algumas normas que são direcionadas são inerentes a cada atividade, então, por exemplo, o ramo de energia, siderurgia, mineração, químico, farmacêutico, né, que tem os normativos inerentes à sua atividade, e temos, então, alguns elementos que são essenciais para a adequação dos normativos, né? Então, com isso, nós percorremos um pequeno ciclo, que foi desde a criação de valor, passando pelo papel da contadoria, pelo reforço da auditoria interna, até a comunicação transparente com
os usuários externos, ok? Então, como que a gente amarra essas ideias no nosso fechamento? Então, em síntese, nós temos que a controladoria ela vai integrar os dados econômicos, dados financeiros e os dados operacionais. A sua principal função é orientar a empresa para resultados sustentáveis, principalmente a longo prazo, mas nós temos estratégias para curto, médio e longo prazo, e apresenta ainda uma estrutura que vai variar conforme então o porte e a complexidade da organização e sempre tentando ligar a essas informações diretamente à alta administração, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos avançar um pouquinho para um tema mais prático e que é muito importante, que são os métodos de custeio, em especial o custeio variável e o custeio por absorção, ok? Então, até lá!